Bom dia a todos, e hoje nós entramos no capítulo 41 do livro do Gênesis, recordando que eu acompanho na minha Bíblia, que é a tradução é da Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. E este capítulo vem nos falar sobre os sonhos do faraó. No capítulo anterior, nós encontramos o copeiro do faraó, que estava na prisão, no mesmo ambiente em que José se encontrava, e que foi solto e restabelecido na sua função de copeiro. E José havia pedido que ele se lembrasse dele, se intercedesse por ele junto ao faraó. E 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Quer dizer, 2 anos antes, José havia pedido a intervenção deste copeiro. E o copeiro, com o tempo, se esqueceu. E passados 2 anos, Faraó teve um sonho que dizia que se encontrava perto do rio Nilo, e deste rio saíam 7 vacas belas e gordas que pastavam, mas em seguida saíram do mesmo rio Nilo 7 outras vacas feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras na margem do rio. E o faraó ficou impressionado com esse sonho e qual seria o seu significado. E ele manda chamar todos os mágicos e sábios do Egito e conta para eles o sonho, mas nenhum deles soube explicá-lo. Então o copeiro se lembra de José. Isso aqui é para a gente entender que tudo acontece somente no tempo de Deus, que nunca é o nosso tempo. 2 anos depois é que José ia ter esta oportunidade de se apresentar ao faraó. E José foi então chamado pelo faraó. E ele foi tirado do cárcere imediatamente. Ele se barbeou, trocou de roupas e se apresentou diante do faraó. E o faraó diz que José explique o sonho que ele teve. E José diz ao faraó, no versículo 25, que esse duplo sonho que o faraó teve, né, tanto de vacas belas quanto de vacas feias, se reduzia a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. Então, esse sonho do faraó era uma revelação de Deus para o que iria acontecer. As 7 belas vacas são 7 anos. E as 7 vacas magras e feias
também são 7 anos. Deus revela, então, que vai haver 7 anos de grande abundância para o Egito. Mas em seguida virão 7 anos de miséria, que farão esquecer toda a abundância, porque a fome vai devastar o país do Egito inteiro. Então, José, ele recomenda ao faraó que nomeie administradores no país para recolherem a 5ª parte das colheitas do Egito durante os 7 anos de abundância. E armazenem trigo nas cidades à disposição do faraó, como provisões a serem conservadas. E esta reserva em previsão formarão no país do Egito uma reserva para os 7 anos da fome que assolarão. E assim o país não será arruinado pela fome. E no versículo 37 vem dizer que o faraó se agradou da explicação dada por José. E ele percebe que ninguém no seu reino se mostrou tão prudente e tão sábio como José. Então o faraó coloca o próprio José à frente de todo o país do Egito, à frente de todo o reino do faraó. E o próprio faraó também tira o anel da sua mão e coloca na mão de José. E faz com que José se revista de vestes de linho fino. E ainda põe no pescoço de José um colar de ouro. Faz com que José monte nos seus carros e manda que sigam José, clamando diante dele: ajoelhai-vos. Quer dizer, por onde José fosse passando, todo o povo egípcio precisava se ajoelhar. José se tornou a 2ª pessoa mais importante do Egito. José estava apenas abaixo do faraó. E no versículo 46 diz que José tinha 30 anos quando se apresentou ao rei do Egito. Então, José passou muitos anos na cadeia, porque ele chegou adolescente, foi vendido como escravo, viveu a sua juventude na casa do seu primeiro dono, que o havia adquirido, havia comprado, e por causa da cobiça da mulher desse primeiro senhor, ele foi colocado na prisão. E somente quando José já tinha 30 anos é que ele é livre da prisão. Então, ali no Egito, José casou-se e teve 2 filhos. José colocou o nome no seu primogênito de Manassés. E o segundo filho colocou o nome de Efraim.
E para concluir os últimos versículos, diz que quando houve fome na terra do Egito, o povo inteiro ia clamar ao faraó pedindo pão. E o faraó respondia ao povo: Ide a José e fazei o que ele vos disser. Aqui a gente percebe tanto essa confiança inteira que o faraó depositou em José, mas também na grande missão que o próprio Deus deu a José, de estar à frente do povo, como aquele que seria o administrador de seus bens. E José abria os celeiros, vendia os mantimentos aos egípcios. E todo o Egito vinha comprar trigo a José, porque a fome foi violenta naquela terra. E assim concluímos este capítulo 41. Esse José do Egito nos recorda o nosso São José, esposo de Maria, a quem Deus o colocou à frente da Sagrada Família. E essas mesmas palavras que o faraó disse para os egípcios, ide a José, nós podemos repetir. Nós podemos, como igreja, dizer nas nossas dificuldades e nas nossas necessidades: São José, valei-nos, porque a providência divina vai mandar para nós também. Ide a José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima.